Olá! Mais uma edição de Você Sabia? E hoje nós vamos trazer um mineral que é muito procurado. As pessoas perguntam por ele o tempo inteiro. É a primeira dica. Segunda dica. Esta é a fórmula da belezura. Muita gente chega perguntando por ela e alguns perguntam, e como é a fórmula? Quais são os elementos que ela tem? E aqui, vejam quantos elementos ela possui, né? A gente tem sódio, magnésio, ferro, lítio, manganês, alumínio, o boro, o oxigênio, silício, hidrogênio e flúor. Então, ela é bem grande a fórmula dessa nossa amiga de hoje. Então, a segunda dica é a fórmula. Todo mundo já deve estar sabendo qual é. Ainda não? Terceira dica. Ela é um mineral que, quando submetida à pressão, ela produz cargas elétricas. Vê que legal. E quando sobre ela incide uma carga elétrica, ela sofre uma deformidade mecânica. Terceira dica, todo mundo já deve estar sabendo qual é? Ainda não? Poxa, então eu vou dar uma quarta dica. A quarta dica, ela é preta, negra. Já está diminuindo a quantidade, né? Pode ser, pode ser, pode ser, pode ser. Mas a nossa amiga de hoje, ela também pode ser verde, amarela, azul, verde, vermelha. Nada? Ela é uma das pedras mais caras e que só tem aqui no Brasil. Turmalina Paraíba. Mas hoje nós vamos falar da nossa querida turmalina. Então, temos aqui um pedaço, uma parte da turmalina. A turmalina tão procurada, né? Temos também essa turmalina que ela se formou junto com esse quartzo. Se vocês observarem, ela é toda estriada. Então, essas estrias da turmalina é que fazem com que, quando o efeito de uma pressão sobre ela, ela produza cargas. Esse efeito é chamado de piezoelétrico. Não só é a turmalina que tem essa propriedade, não. Tem outros minerais que depois, em outros Você Sabia, vocês vão ficar conhecendo. Então, por produzir essa carga, ela tem um lado positivo e um lado negativo. Observem outra belezura aqui, ó. O quartzo, a turmalina e a mica. Essa combinação de turmalina e mica é uma combinação perfeita. Perfeita por quê? Porque a mica, vocês já conhecem, ela é feita ou ela é formada de várias folhas. Antigamente, a mica ela era usada em resistência de ferro de engomar. Então, os ferros de engomar tinham a mica como resistência. Hoje, ela é utilizada em outras coisas que depois, quando a gente for ver a mica, a gente vai saber aonde a mica também pode ser utilizada. E aqui eu tenho a turmalina. E aí, a gente vai trazer uma curiosidade da turmalina, que ela, por poder, né, ela tem essa propriedade piezoelétrica, ela é utilizada para fazer manômetro. Manômetros são aparelhos usados para medir pressão. Então, veja que a turmalina, ela tem várias formas de ser utilizada. Então, nós utilizamos na indústria e nós utilizamos também na agricultura. Conta-se que antigamente a turmalina ela era triturada e usada no solo porque se acreditava que ela iria dar o quê? Uma produção maior de frutos, uma produção maior de sementes, e os agricultores acreditavam e tinham como resultado uma boa colheita. Mas claro, tendo uma fórmula como essa, com muitos elementos, né?
magnésio, manganês, lítio, ferro, ela só pode ter uma atuação muito grande no solo, né? Só que essa turmalina, para ela ficar dessa cor, dentro dessa fórmula, vocês observam que aqui tem o ferro. Então, é essa quantidade de ferro, quando ela é aumentada, que se forma a turmalina negra. Então, a turmalina negra, ela se forma quando, dentro dessa composição, a quantidade de ferro, ela é maior. Isso, quando acontece, se forma a turmalina negra. E agora nós vamos falar dos benefícios da turmalina. Bem, quando a gente fala dos benefícios, nós vamos falar agora dos atributos dela, que é a razão dela ser tão procurada. A turmalina, ela é procurada pela questão de, eu quero uma pedra de proteção. E a gente cita várias, que vocês bem conhecem. Mas quando se diz turmalina, é essa. É uma pedra que é muito conhecida e é muito procurada. Então, a turmalina, ela tem que propriedades? A questão de formar um escudo, né? Porque vocês sabem que quando ela forma esse escudo de proteção, ela vai nos proteger de quê? Telefone celular, a Wi-Fi, telefone sem fio, micro-ondas, né? Então, essas ondas eletromagnéticas, ela vai criar esse escudo de proteção das ondas eletromagnéticas. Aí você vai dizer, só? Ela também vai nos trazer aquela proteção para o nosso corpo físico e nossos corpos sutis, né? Porque nós temos o corpo físico, o corpo espiritual, o corpo mental são os corpos etéreos que nós estamos falando de uma maneira geral, né? Os corpos sutis e os corpos etéreos. Você sabe que o corpo etéreo é aquela camada que reveste todo o nosso corpo físico. E ela vai nos trazer uma proteção para o corpo físico. Porém, a turmalina, ela vai bloquear as ondas eletromagnéticas e também ela vai bloquear que tipo de outras energias? Os ataques psíquicos. Quais são os ataques psíquicos? Pessoas que estão bem longe da gente, mas elas começam a pensar coisas indevidas ao nosso respeito. Elas começam a mandar mensagens negativas. É como se diz, é a contra-oração, né? Porque a oração é quando nós pedimos para que alguém seja curado, alguém seja próspero, alguém se dê bem, alguém tenha sucesso. Então, essa contra-oração seria o quê? Seria a pessoa pensar mal do outro, dizer que quer que ele fracasse, dizer que quer que as coisas dê errada, que nada aconteça, que ele não passe na prova que ele está submetendo, que ele não consiga um emprego. Então, isso são ataques psíquicos. O mal olhado é outro tipo de ataque, né? É aquela coisa de botar o olho e, como se diz, olho de seca-pimenta. Quem nunca perdeu um pezinho de pimenta, né? Às vezes a gente compra uma pimenta tão bonita, cheia de frutinhos, e quando chega pelo meio do caminho encontra alguém e diz, menino, que pimenta mais bonita! A pimenta foi-se embora, né? Aqui mesmo, na minha casa, já aconteceu de eu comprar um pé de pimenta biquinho e alguém dizer que ela era muito bonita, e quando foi no outro dia só estava o talo, porque as folhas tinham caído e todas as pimentinhas também haviam caído. Então, isso que a gente chama de olho de seca-pimenta, é verdade. E quem conhecer alguém, pegue 3 cabeças de alho, bem bonita, compre, invista em 3 cabeças de alho e chega para essa pessoa e diga, olha o que eu trouxe de presente para você. É um ótimo presente para quem tem olhinho de seca-pimenta. Uma outra coisa também que a turmalina vai trazer para a gente é que ela está localizada, ela tem assim a propriedade de atuar sobre o chakra da base, né? E como ela atua sobre o chakra da base, ela vai canalizar as energias para a terra. Uma outra função também dessa belezura aqui
é atuar sobre a calma e a tranquilidade. Então, ela vai nos trazer calma, ela vai nos trazer tranquilidade. Por quê? Porque à medida que ela retira essa influência negativa, nós vamos ter, assim, uma estabilidade emocional, uma calma e uma tranquilidade. Então, lindos e maravilhosos, aqui estão as nossas turmalinas. E aí eu quero fechar com essa belezura aqui. Vê que coisa mais linda. Quantas turmalinas se formaram junto com a mica. Observa, eu não sei se está dando para ver bem a mica no sol, mas eu tenho aqui várias bases de turmalina. Inclusive foi uma parecida com essa que a gente sorteou o ano passado, a turmalina e a mica. Então elas se formaram juntas. Então, gente, isso é um pouco sobre a turmalina, nossa pedra maravilhosa de hoje, que traz tantos benefícios. E para a gente finalizar aqui, alguém pergunta, e eu posso usar a turmalina? Eu posso usar a turmalina como pingente? Você pode usar qualquer mineral que você sentir o desejo. Tem gente que diz, vai fazer mal, vai fazer... Gente, mineral nenhum faz mal. O mineral, ele tem aquela relação de afetividade com você. A partir do momento que você limpou, programou, ele já está interagindo com você. Ele tem essa relação. Então, tem gente que diz, não pode usar turmalina aqui, não pode usar turmalina aqui, não pode... só pode usar aqui. Não existe isso. Você vai pegar o seu mineral hoje e vai olhar para eles e vai dizer, eu vou escolher esse e vou usá-lo. Eu posso usar como pingente? Posso. Eu posso usar a turmalina como pingente? Posso. Eu posso usar um pedacinho de turmalina dentro da minha bolsinha? Posso. Eu posso ter uma turmalina na minha casa, na sala? Posso. E ainda até bom, porque na sala você tem televisão, você tem Wi-Fi, você tem telefone sem fio, você tem celular. Então, você pode usar essa turmalina. Eu estou trabalhando hoje, estou com o meu notebook e a minha turmalina está aqui, ó, bem próxima, né? Criando aquele escudo de proteção das ondas eletromagnéticas. Então, o mineral, ele nunca vai fazer mal, desde que, por exemplo, eu não vou pegar, triturar uma turmalina e dizer, vou tomar porque isso vai me fazer bem. Isso está errado, né? Então, eu não posso ter esse tipo de atitude, de ingerir turmalina, porque a gente viu quantos elementos tem na fórmula dela. Mas tem até alguns que a gente pode, né? E depois a gente vai ver quais são os minerais que a gente pode ingerir. Gente, nós agradecemos pela participação. Curtam, mande para os seus amigos, dê um ok, dê um legal. Digam se gostaram, digam se não gostaram, porque a gente tenta melhorar, porque o nosso objetivo aqui é sempre agradar vocês. Nosso objetivo aqui é trazer informações para todos. Aqueles que já sabem, aqueles que não sabem e aqueles que querem saber, nós agradecemos a todos. Pedra de Maria agradece a vocês e que nós possamos nos encontrar nas feiras. Aguardo cada um. Gratidão, gratidão, gratidão.